sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, pelo canal do YouTube. Que o amor de Jesus possa envolver cada um, fazendo vibrar em nossos corações a alegria de viver. Que estejamos todos sintonizados com Jesus, com o seu amor, para que possamos colher as bênçãos que chegam para nós todos os dias. Hoje nós vamos estudar uma passagem de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Olha a passagem. Embaraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando a gente lê essa passagem somente uma vez, é muito difícil de entendermos a sua essência. Mas Emmanuel estuda essa passagem de uma forma muito bonita neste livro aqui, ó, o Vinha de Luz. Na psicografia do Chico, no capítulo 141, o tema é o escudo. E ele nos ensina que para todas as lutas da vida, necessitamos estar bem aparelhados. Então, o que ele quer nos dizer em estarmos bem aparelhados? Certamente que não está falando de instrumentos materiais, e sim que estejamos bem assessorados com relação aos nossos sentimentos. Então, o que significa estarmos bem assessorados com relação aos nossos sentimentos? Somos nós estarmos seguros e com o pensamento voltado para a disciplina. Isso quer dizer termos domínio, gente, espiritual da nossa vida. Por isso, a lição do apóstolo Paulo para nós é que o único instrumento que precisamos usar é o escudo da fé. Somente a confiança em Deus, na sabedoria divina, consegue nos proteger, gente, desses dardos que tomam conta dos nossos corações. Uma vez eu ouvi um ditado que eu achei muito bom. Diz assim: somos balões cheios de sentimentos em um mundo repleto de alfinetes. Observe que frase mais significativa para nós. Então, como podemos nos livrar desses alfinetes que querem sempre estourar o nosso balão? Somente com a fé. Essa é a lição maior de Emmanuel para nós. E o que seria fé para nós? O apóstolo Paulo, ele define fé para nós aqui de uma forma muito bonita. Ele diz assim, ó: fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé, gente, é a ação da vontade. Sem a vontade, nós não somos nada. E nós sabemos que a vontade é um atributo do espírito. O desejo é desse corpo, dessa personalidade, mas a vontade é do espírito. Então, por isso que Paulo acrescenta para nós. Ele diz que a fé ilumina a nossa consciência e com isso conseguimos trabalhar, gente, no nosso mundo íntimo. Termos mais disciplina nos pensamentos. Esse é o nosso bom combate.
que a doutrina espírita tanto fala para nós, que deve iniciar o nosso trabalho íntimo. O novo que eu anseio por nascer e o velho, eu relutando, gente, para morrer. Isso quer dizer que uma parte nossa quer seguir o Cristo e a outra parte se apega aos padrões antigos de pensamentos, os nossos velhos hábitos. E todos nós sabemos que estamos vivendo um momento de transformação. Todos sendo convidados ao trabalho da fé. Aqui eu me lembro, André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele nos traz um grande ensinamento. Ele diz que o Evangelho é um livro sagrado e que ele somente abre as portas para o seu entendimento para aquelas pessoas que já estão preparadas para a mudança. Porque é necessário disposição e entendimento. Então, para que a gente possa entender, o Evangelho nos oferece, gente, a mesma medida que estamos ofertando. Quer dizer, o nosso melhor. Por quê? Porque estudar o Evangelho somos nós, André Luiz diz, somos nós conversarmos com Jesus. Olha que coisa mais bonita. Por isso, no Evangelho de João, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que nos colocamos como ovelhas de Jesus? Jesus quer nos ensinar que aqueles corações que convivem com Ele, no estudo diário, na busca sincera, são aqueles que estarão habilitados a ouvir a sua voz, a entender as suas orientações. Por isso, aprendemos a ouvir a voz do nosso guia, do nosso modelo, que é Jesus, muitas vezes não é fácil para nós. Por quê? Porque nós nos distraímos com as coisas do mundo. As coisas do mundo nos encantam. Por isso que Jesus disse a Simão Pedro: lembra-te de que o meu evangelho tem a minha palavra. Então vamos refletir sobre essa fala de Jesus para Simão Pedro. Estamos construindo a nossa fé com o objetivo de enxergarmos além da visão do mundo material? Estamos cuidando dos nossos sentimentos? Estamos com os nossos corações firmes no propósito de melhoria? Todos nós podemos nos ver na condição de discípulos de Jesus. Seres imperfeitos, mas queriam seguir os ensinamentos do Mestre. Vamos lembrar de Pedro, que era um discípulo que trazia uma dureza de coração. Sempre amparava os companheiros com a verdade, mas repreendendo, gente, a todos, de forma dura. Mas esse mesmo Pedro, modificado, ele era conhecido como esteio de amparo aos sofredores, na casa do caminho. Era um novo Pedro, e agora com o coração misericordioso. Observem, gente, como Pedro nos representa tão bem. Então, vocês querem ver um exemplo prático? Todas as vezes
que nós queremos mudar. Então, são nesses momentos que a nossa fé é colocada em prova. Porque quando queremos seguir Jesus, renasce em nós experiências, gente, milionárias que vêm à tona, não nos deixando trabalhar o nosso coração, muitas vezes endurecidos com o nosso passado. Nós podemos ver nas passagens do Evangelho. Zaqueu, mulher hemorroísa, cego de Jericó, paralítico, todos eles foram levados pelos amigos. Todos enfrentaram a multidão. Mas o mais importante, eles perseveraram para chegar até Jesus, apesar da multidão. A multidão de sentimentos que estava ali no íntimo deles e também está em nosso íntimo. Então vamos entender o que representa então essa multidão. A multidão representa para nós as nossas experiências milionárias que vêm à tona, não nos deixando seguir em frente. São as incompreensões que trazemos, que encontramos externas também a nós. Um exemplo bom para que a gente possa entender. A mulher hemorroísa toca na túnica de Jesus e Jesus disse: alguém me tocou. Ela venceu a multidão, todas as suas resistências. E nós estamos vencendo as nossas? Zaqueu subiu na árvore, nos mostrando o esforço de elevação, pela oração, pelo estudo, e que somente, gente, assim conseguiremos alcançar uma estatura tal para ver e para sentir Jesus. Por isso Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, hoje é o dia de entrar na sua casa. Todos nós queremos Jesus entrando na nossa casa íntima. A multidão representa as ofertas do mundo, a multidão de hábitos infelizes que trazemos conosco, os padrões cristalizados de pensamentos. Essa é a multidão a ser vencida pela nossa fé. Aqui nós podemos ver o que Emmanuel quer nos ensinar quando fala no escudo que precisamos trazer conosco: a renúncia às exigências do mundo. Vamos lembrar, então, de uma pergunta de Pedro, que Pedro faz a Jesus? E nós, que deixamos tudo, o que receberemos? E Emmanuel responde para nós, trazendo um exemplo do nosso dia a dia. O que recebe o trigo depois de ser colhido? O moinho, que prepara para o pão, a farinha, depois de ser amassada, vai para o forno. Tudo é preparado para o melhor. Só que não podemos esquecer do nosso livre-arbítrio. Aproveitar ou deixar para depois. Mas as oportunidades estão sendo ofertadas a todos nós. Aqui nós podemos lembrar de Públio Lentos. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Hoje, Públio Lentos é o nosso Emmanuel, um grande educador de almas. Por isso, todos nós precisamos entender que a vivência religiosa não pode ser um processo
de rigidez. Por isso temos que pensar: o que é mais valioso? Jesus confia na nossa capacidade em sempre fazermos o melhor, porque ele sabe que ele precisa de um coração aperfeiçoado, que precisa tirar o máximo dos nossos corações. Por isso, as dificuldades vividas por cada um de nós aqui na Terra, elas representam momentos de crescimento de alma, de vivência religiosa. Tudo para que nos tornemos um ser melhor. Jesus sabe que o nosso coração pode dar sempre o melhor. Então vamos nos perguntar: a nossa fé está disposta a suportar todos os melindres? A suportar todos os embates? A verdadeira fé é aquela que não se deixa abalar por uma aparente humilhação. Quando não nos sentimos humilhados, o caminho vai ficando mais leve. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala, nessa passagem que a gente tem dificuldade de entender: embaraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora a gente já tem uma visão diferente dessa passagem. Então, trabalhando os nossos sentimentos, estaremos com o escudo da fé nos protegendo. Estaremos com o coração armado, mas armado na verdadeira fé, na fidelidade ao Cristo. Quando estudamos o Evangelho, podemos ver que Jesus sempre usa a palavra renúncia. Que renúncia é essa que Jesus nos pede, nos ensina, nos fala com os familiares? É renúncia de não exigirmos deles o que eles ainda não podem oferecer. De não esperarmos deles que caminham conosco na mesma velocidade que que já nos encontramos. Renunciar somos nós respeitarmos a escolha de cada um e orando sempre por eles, mas sem forçá-los, sem impor nada. Só que aqui existe um porém. Não podemos deixar de caminhar com o pretexto de permanecermos com aqueles que ainda não querem caminhar. Precisamos entender que essa jornada é de cada um. É uma jornada interna. A busca do reino de Deus tem que ser a meta de cada um de nós. Quando o Evangelho permanece em nossos corações, vivemos uma luta. Inicia-se o bom combate. O novo que eu anseio nascer, mas o velho que eu não quero dar lugar para o novo. Não quer morrer. Isso quer dizer que uma parte do meu coração quer viver com Cristo, mas a outra parte quer permanecer com os mesmos padrões cristalizados de pensamentos e também com as atitudes. Vocês estão entendendo aqui agora por que nós adoecemos? Nós sabemos que as pessoas estão vivendo ansiosas, deprimidas, em maior ou menor grau. O que temos visto é que o mundo nunca teve tão adoentado como nos últimos tempos. Todos nós sabemos que a situação emocional de todos os seres aqui na Terra, pós-pandemia, é grave. Por isso temos visto muitos problemas mentais e emocionais. E quando nós falamos de doença mental,
Não estamos falando de uma pessoa inteiramente desequilibrada. Estamos falando de nós mesmos, que trazemos conosco um certo desequilíbrio emocional. Kardec já nos chamava atenção para as doenças do final dos tempos. Kardec, ele já falava sobre isso. Mas o que será que significava para Kardec final dos tempos? Quando pensamos em final dos tempos, pensamos que o mundo vai acabar. Mas Kardec deixa claro que final dos tempos de sofrimento. O que nos mostra é que entramos nesse período. Pois vamos sair do mundo de provas e expiações para irmos para um mundo regenerado. Kardec já nos alertava que o que iria caracterizar esse momento seria a mudança no coração dos homens. E que essa mudança deveria passar primeiro pela mente de cada um. Por isso, podemos entender que não serão os grandes cataclismas, terremotos, mortes coletivas, e sim a loucura e o suicídio. Temos vários artigos na Revista Espírita nos mostrando sobre isso. Quando falamos de loucura, pensamos naquelas pessoas que antigamente ficavam internadas lá nos sanatórios. Mas a loucura que Kardec quer nos ensinar não é a loucura de sanatórios, e sim a loucura de afastarmos das leis divinas. Por quê? Porque nos afasta do bem e nos faz afastar do novo objetivo, que é o maior objetivo de todo ser aqui na Terra, que é evoluir. Vocês querem ver um exemplo prático? Muitas vezes não temos a clareza por que vivemos. Vivemos porque temos que trabalhar, ter dinheiro para comprar alimentos, roupas, remédios, e nos esquecemos que o objetivo maior da existência é a evolução do nosso espírito. Então vamos pensar, o que tem a ver tudo isso com o problema mental? O adoecimento mental é do espírito, não é o corpo que adoece, é a mente que adoece. Temos um cérebro que é material, desse corpo aqui, mas a mente é do espírito. Estão ali todos os nossos registros, nas mais diversas encarnações. E nesta encarnação estamos curando muitos problemas e nos fortalecendo para nos livrar da loucura. Kardec ainda nos deixa claro que as pessoas iriam ter comportamentos voltados ao suicídio, tanto idosos até crianças. E, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. O nosso planeta está doente, precisa ser curado. E essa cura, gente, não virá para nós de algum lugar, e sim de cada mente, de cada coração. Por isso que precisamos cuidar da nossa saúde mental, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da angústia, de tudo que nos coloca em uma faixa vibratória de adoecimento. E a única forma somos nós cuidarmos das nossas emoções e trabalharmos mais a nossa fé. Toda emoção que temos é um sinal de alerta. Ela existe para nos proteger. Nosso problema
É querer nos deturparmos, afastarmos das nossas emoções. E com isso, ela faz com que fiquemos doentes. Como não adoecer com elas? Primeiro ponto, somos nós pensarmos que vamos viver sem medo, sem ansiedade? Isso é impossível. O que precisamos fazer somos nós olharmos para as nossas emoções com um olhar diferente, compreendendo e aceitando esses sentimentos como elemento de crescimento espiritual. E o mais importante, mudar o nosso pensamento, modificar o nosso íntimo. Vocês querem ver um exemplo bom que acontece conosco? Nós pedimos a Deus que nos livre de determinadas situações. Devemos pedir, sim, porque a oração é uma força que atua em nosso benefício. Mas além da oração, precisamos de quê? Da ação, que é o mais difícil para nós, porque não queremos sair da nossa área de conforto. Vamos lembrar do apóstolo Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nessa frase de Paulo, precisamos aprender a ter discernimento e observarmos determinadas atitudes, se convém ou não. Precisamos aprender a ver o que me escraviza nos níveis mais baixos, o que me eleva e o que me afasta do adoecimento. O Evangelho nos ensina. Eu me lembro aqui da introdução do Evangelho, está lá no item 5. Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Eles eram emissários divinos, no sentido de abrir as mentes das pessoas e trazer esclarecimento para que pudessem evoluir. Nós podemos lembrar aqui do mito da caverna de Platão. A luz do sol para Platão é a ideia do bem. Então, quando olhamos as coisas numa caverna, Platão diz que nós enxergamos somente o que nos interessa. Por isso que eu me lembro aqui, de uma frase de Leon Tolstói. Sabe o que ele diz? A quem passa por uma floresta e só enxerga lenha para a sua fogueira. O que estamos enxergando em nossas vidas? O sol ou somente o que nos interessa? Todos nós precisamos sair da caverna escura que ainda vivemos. Vivemos muitas vezes com sementes, que nós podemos lembrar da parábola das sementes, do semeador. Nós vivemos com as sementes das pedras, dos espinhos, e precisamos enxergar o sol. No Evangelho temos vários exemplos. Saímos como Lázaro da caverna do egoísmo, que nos estaciona, que não nos deixa sairmos do lugar onde estamos. Isso é morte espiritual. Sairmos da cadeia escura do eu, da vida que estamos vivendo, toda voltada somente para nós, e começarmos a olhar ao nosso redor. Vamos lembrar de André Luiz, no livro Ação e Reação, e ter uma conversa de Hilário com o benfeitor Sâncio. Hilário pergunta a ele, como podemos entender o bem? E ele responde, o bem é a paz para todas as criaturas do nosso caminho. E ele continua, e o mal? O mal é tudo isso somente para nós.
Então, quando estamos agindo em nossas vidas somente voltados para nós, estamos no mal. Nós criamos a nossa realidade a partir do nosso pensamento e das nossas emoções. Por isso, a necessidade de mudanças. Ninguém, porque ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para encontrarmos com os nossos problemas do passado e mudarmos a nossa história. Precisamos dar um novo significado às nossas existências, com pensamento de paz, equilíbrio, tudo que for em nosso benefício, mas também em benefício do outro. Como mudar o nosso mundo íntimo? Nós entendemos que somos, em média, 8 bilhões de pessoas encarnadas e que temos, mais ou menos, 4 vezes mais desencarnadas. E que uma grande parte cuidam do nosso planeta e de nós. Mas essa ajuda, para vir deles, é necessário que a gente permita. Então, eles não vão interferir em nosso livre-arbítrio. Eles não mudam a nossa realidade. Para que haja mudança em nosso mundo íntimo, é necessário abrirmos as portas do nosso coração para recebermos essa ajuda. Eu tenho que criar o caminho para que eles possam chegar. Às vezes, nós estamos vendo muito nas redes sociais, falange de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, quer dizer, um grupo de grandes espíritos que são orientados por essas entidades que estão tentando cuidar de nós. Criar condições somos nós olharmos para o que está acontecendo conosco. Nada que nós não aceitamos não muda. Para que eu mude, é necessário que eu passe a aceitar a nova situação, o novo padrão de pensamento. Então, vocês estão vendo o grande ensinamento dessa passagem de Paulo aos Efésios para nós, com o tema escudo, o escudo da fé, a preparação dos nossos sentimentos. Por isso, nós vamos concluir o nosso momento, lembrando de Paulo sobre a fé. Que eu já falei, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a ação da vontade. Sem vontade, nada somos. E outra coisa que temos que lembrar, a palavra impermanência. Nada dura para sempre. Outra importante para nós, aceitação. Aceitarmos as situações com resignação e com a certeza de que tudo pode ser mudado. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Outros ensinamentos do Evangelho presente nesse nosso estudo. O trabalho no bem, as orações, a abertura de coração e de mente para que o nosso Pai e a sua pleiade de espíritos possam atuar em nossas vidas sempre para o bem. Então, que Jesus continue sendo essa luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.